Capítulo 32, Deuteronômio, capítulo 32, vou fazer a leitura do versículo 1 ao 4, e depois nós vamos comentar mais alguns versículos desse texto. Último cântico de Moisés: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, falar de um missionário agora como este, Moisés. Moisés é quem está falando aqui. E Moisés, um homem muito citado na Bíblia Sagrada. Aliás, é o terceiro nome mais citado, o terceiro nome próprio mais citado na Bíblia. Tirando Israel, como nação, então não conta, o nome próprio, o nome pessoal, é Moisés. Moisés só perde em citação para Jesus e Davi. É um homem que no final da sua carreira, que assim como Paulo acabou a carreira combatendo o bom combate e guardando a fé, Moisés também. E aqui nós estamos falando exatamente de um idoso. Nós estamos falando de um missionário que está encerrando a sua carreira. Um homem com seus 120 anos. Ele para escrever, para poder publicar o seu escrito a todo o povo de Israel. E por conta de que aqui ele está encerrando a sua carreira, porque Deus lhe dissera que ele iria morrer, então ele compõe um último cântico. Quando a gente pensa em cântico, a gente não pensa muito bem como esse cântico aqui. Mas a propriedade que Moisés tinha em falar era tão grande que me admira quando ele diz no versículo 2: goteje a minha doutrina. Meus irmãos, é porque eu tenho a palavra doutrina com um peso tão grande que não é qualquer um que tem a competência para doutrinar. Porque Moisés, ele não era um teórico. Moisés, ele era um prático. Não era apenas um idealista, ele era pragmático. A vida dele mostra isso. A vida dele é separada em 3 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos no Egito, formado para ser faraó. O segundo período de 40 anos, quando ele vai para o deserto de Midian, e ali se torna pastor de ovelhas, se torna pai de família. E o terceiro período de 40 anos, que quando ali no deserto de Midian, ele tem um encontro com Deus através da sarça, que ardia em fogo e não se consumia, que era a sarça representando Israel, e o fogo, a opressão do Egito sobre Israel, mas Israel não era consumido pela opressão do Egito. Então Deus o usa para livrar o povo de Israel, nesse terceiro período da sua vida, de 40 anos, em que eles vão peregrinar pelo deserto. E muito dessa passagem da peregrinação de Moisés com o seu povo no deserto, os irmãos conhecem, sabem, e que também foi um período de grandes realizações, de milagres e de sinais da parte de Deus, tanto que o capítulo 34
de Deuteronômio, que é a parte do Pentateuco que não foi escrita por Moisés, porque aqui está narrando a sua morte, então não podia ser ele, né? Alguém escreveu o capítulo 34 de Deuteronômio, e no final diz assim, no versículo 10, 11 e 12: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, e em toda a mão forte, em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo o Israel. Então, aqui a Bíblia está dando testemunho de que a vida de Moisés foi uma vida singular. Esse tempo de peregrinação de Moisés no deserto, como diz esses versículos, foi um tempo único. Um tempo único de grandes sinais, de grandes maravilhas sendo operados, desde as pragas no Egito, desde a abertura do Mar Vermelho, e os sinais que ocorreram em todo o deserto durante 40 anos. De forma que a Bíblia diz que nem os sapatos dos pés dos judeus envelheceram, nem suas roupas se rasgaram, não se gastou. Então, no final desse terceiro período da sua vida, no final da carreira missionária de Moisés, Deus o impacta, dizendo no versículo 14 do versículo 31, do capítulo 31, no versículo 14, diz assim: eis que os teus dias são chegados para que morras. Deus está dizendo para Moisés, está encerrando os teus dias. Versículo 16 diz: eis que dormirá com teus pais. Então o Senhor pede para que Moisés escreva a última mensagem, em forma de cântico, para transmitir ao povo de Israel, no final da sua vida. Eles estão, meus irmãos, às margens de herdar a terra prometida. Eles já estão para entrar no território de Canaã. Acampados antes de entrar em Canaã, então Moisés reúne todo o povo, toda a congregação de Israel, e diz: inclinai os ouvidos aos céus, e falarei. Aleluia. Ouça a terra as palavras da minha boca, goteje a minha doutrina como a chuva. Então, a palavra de ensinamento, nós estamos falando de um homem que vai cantar pela última vez aqui na terra. Porque em Apocalipse capítulo 15, versículo 1 ao 3, diz que João está nos céus vendo uma visão de que aparecem 7 anjos para derramar as 7 últimas pragas sobre a terra. E se reúne uma multidão de sobreviventes da grande tribulação. E a Bíblia diz que todos tinham harpas em suas mãos e cantavam o cântico de Moisés. Aleluia. Querido Deus. Então veja a importância que tem esse homem. A dignidade de sua vida, onde eles vão cantar um cântico de Moisés. Claro que está se referindo ao cântico de que ele adorou a Deus depois da passagem do Mar Vermelho, quando Israel dançou, quando Miriam dançou a partir do cântico de Moisés. E quando ele diz minha doutrina, um homem de 120 anos de idade. Por que eu paro nesses detalhes, e não é este o ponto principal da mensagem, mas é um ponto muito relevante? Porque a mensagem hoje é aquela que
que eu publiquei, esta palavra é a vossa vida. Aleluia. Querido Deus. Porque, meus irmãos, estamos vivendo dias de grandes dificuldades de comunicação. Na era da informação, na era da tecnologia, há uma grande dificuldade de comunicação, há uma grande dificuldade de conversa, há uma grande dificuldade de diálogo, porque hoje todo mundo é mestre, hoje todo mundo tem razão, hoje todo mundo pensa como quer, hoje tudo é relativo, aquilo que para a humanidade em geral, até por princípios religiosos, havia um certo e havia um errado, tudo muito bem definido. Hoje nada é definido, hoje tudo é incerto, hoje tudo é relativo. Então está havendo muita dificuldade para se chegar num senso comum. Claro que tudo isso tem um plano espiritual maligno por trás. Então hoje os mais velhos, esses anciãos que têm propriedade, caráter, dignidade para gotejar a sua doutrina, não são mais ouvidos. E a gente sabe que uma terra, ela não pode simplesmente viver de chuvas esporádicas. Ela precisa de que a água dos céus, para irrigá-la, para encharcá-la, para se tornar fértil, precisa de uma chuva constante. Então é por isso que a gente tem visto muita terra seca, mesmo diante de pessoas que às vezes tomam uma chuvinha. É que na verdade precisa de um gotejar, e gotejar fala de continuidade. Não precisa ser uma chuva torrencial, mas se for constante, a terra umidifica. Aleluia. E assim ela vai permanecendo viva. Sabe aquela chuva forte que dá de repente? Fica só na superfície, meu irmão. Às vezes o calor não permite que aquela umidade penetre, a própria terra está tão seca que a água escorre e evapora. Mas se há um gotejar, isso não acontece. Ela vai penetrando, e ela vai fertilizando, e ela vai hidratando. E é disso que se trata o ministério de Moisés. E ele pode, com toda certeza, doutrinar. Ele chegou nesse ponto. E ele começa o cântico dele dizendo que Deus é a rocha, que Deus é perfeito. E se há alguma dificuldade de se entender algumas coisas, essa dificuldade não deve ser para o povo de Deus. Porque, como eu costumo dizer, a Bíblia é um livro de definições. Não é um livro de suposições. É um livro de definições. E uma das definições que nós vemos já desde o início do Cântico de Moisés, no versículo 4, é onde diz: Deus é a verdade. Aleluia. Querido Deus. O que Jesus repetiu em João capítulo 14, versículo 6, dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Querido. Nós não temos problema com isso. Quem tem problema com isso é o homem, que a partir do tal iluminismo que deveria vir para iluminar, obscureceu a mente do ser humano, tirando aquilo que é principal, colocando aquilo que é trivial, porque o que é humano é passageiro, mas aquilo que é de Deus é eterno. Glória a Deus. E quando se acharam tão iluminados, então começaram a relativizar a verdade. Mas para nós, Deus continua sendo a verdade. Oh, glória. Até porque Ele diz aqui: Ele é a verdade, não será a verdade. Ele não era a verdade, Ele é a verdade. Ele não é uma verdade ou alguma verdade, Ele é a verdade. É um artigo definido, é singular, é exclusivo dele, essa característica. Ninguém mais pode dizer que é a verdade. Já reparou nisso? Ninguém mais pode dizer que é a verdade. Ninguém consegue hoje dizer que aquilo que está falando de fato é a verdade, quanto mais arrogar para si o título de verdade. Só Deus pode dizer isso. Ele é a verdade. E é por isso, antes de dizer o por isso, eu faço uma pergunta: por que você acha que hoje você tem uma nova vida?
Por que você acha que hoje você está liberto da escravidão que um dia você foi vítima? Querido. Porque você conheceu a verdade. Aleluia. Porque é a verdade que liberta. Poderoso Deus. Deus é a verdade. E Jesus, o Deus encarnado, lhe disse: eu sou a verdade, continuo sendo. Eu era a verdade lá em Deuteronômio, mas eu continuo sendo a verdade em João, e eu continuo sendo a verdade no século 21, e eu sou verdade eternamente, porque eu não mudo. Aleluia. Glória a Deus. Assim Moisés vai compondo o seu cântico, e como disse que ele é profeta, como nós vimos em Deuteronômio 34:10, que não surgiu profeta como Moisés, a gente vê aqui no versículo 9 do capítulo 32, que ele profetiza sobre a igreja. Já pensou isso? Em Deuteronômio, um profeta a falar sobre a igreja? Porque a porção do Senhor é o seu povo. Está dizendo qual povo? Não, né? Ponto e vírgula. Outra sentença. Jacó é a parte da sua herança. Jacó é a sua herança ou é a parte da sua herança? A parte, né? Então Jacó não é toda herança? Não, né? Por que não? Porque a igreja já estava projetada. Querido Deus. Aleluia. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Aleluia. E o povo de Deus é a igreja. Querido Deus. Sim, a Bíblia diz que nós não éramos povo, mas agora somos. E não somos povo de um dono qualquer, agora nós somos povo de Deus. Aleluia. Jacó é só parte da herança do Senhor, a igreja também. Então isso é muito importante para nós entendermos, meus irmãos, que Deus sempre teve o controle de tudo em suas mãos. E quando Moisés vai falando do seu cântico, o tom do cântico não soou muito agradável aos ouvidos do povo. Porque no final da vida de Moisés, depois de tudo que o povo viu e viveu, na presença então do profeta cujo qual Deus mais usou em sinais, aquele povo, diz Deus, através do cântico de Moisés, no versículo 15, que aquele povo deu coices, que aquele povo deixou a Deus, que aquele povo desprezou a rocha, que aquele povo andou com deuses estranhos, que aquele povo praticou a idolatria. E como a Bíblia é um livro de definições, o versículo 17 diz que aqueles sacrifícios idólatras, que aquela idolatria, que aqueles deuses estranhos não passavam de diabos. Sacrifícios ofereceram aos diabos. Hoje continua sendo da mesma forma. No versículo 18 diz que eles colocaram Deus em esquecimento. Colocaram Deus num canto. Colocaram Deus de escanteio. Isso provocou a ira de Deus de tal forma, meus irmãos, que fez com que aquele povo andasse no deserto por 40 anos. A ira de Deus, ela é tão justa e ela é tão misericordiosa, que eu sempre digo que Deus é o único que consegue se irar e ser justo ao mesmo tempo. Porque quando nós nos iramos, nós praticamos injustiça. É difícil ser justo quando nós estamos irados. É difícil. Nós não queremos nem ser justos quando estamos irados. Mas Deus, quando se ira, Ele é justo. Aleluia. É na medida certa. E Ele poupou aquele povo. Foi misericordioso.
para nós termos uma ideia da profundidade da ira de Deus, diz o versículo 22, que ele se irou tanto que a ira dele ia até a profundeza do inferno, de tanto que ele se irou. Só que nisso a gente vê a profundidade da ira de Deus, mas a gente também pode entender que nem o inferno escapa da ira de Deus. Então não se preocupe, de certa forma, você tem um Deus que também domina o inferno. Glória a Deus, querido Deus. Se estamos falando do nosso adversário, não se preocupe, Deus está no controle de todas as coisas, não somente da história aqui terrena, do mundo que nós vemos, mas também do mundo espiritual. Então ele diz no versículo 39, vede agora que Deus está falando através da letra do cântico de Moisés, que eu sou, eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Está falando que ele é único. Ele ainda diz, eu mato, eu faço viver, eu firo, eu faço sarar, a batalha nunca perdi, o meu nome é Jeová. Eu humilho o exaltado e humilhado eu faço levantar, eu dou forças ao fraco, pois comigo nenhum outro há. Só ele pode falar isso. Aleluia, ele é único. Eu vivo para sempre, ele diz no versículo 40, ele é único e ele é eterno, louvado seja Deus. Agora, meus irmãos, veja a ameaça do versículo 41, ele diz, se eu afiar a minha espada e travar juízo, já pensou? Se esse Deus, que é tudo isso, já pensou? Se ele afiar a espada, e ele ainda diz, a minha espada reluzente. Só que aqui foi só uma ameaça. Ezequiel capítulo 21, versículos 9 e 10 diz que ele já afiou a sua espada e ela está fora da sua bainha. Ele ainda diz, e para a bainha não tornará a voltar. Aqui ele estava ameaçando. Em Ezequiel 21 já é uma verdade. Em Apocalipse 19 diz que ele vem com a espada. Aleluia. Ele vai usar a espada no tempo certo. Só que esse Deus só usa a espada contra o seu inimigo e o inimigo do seu povo. Para o seu povo, Deus dá a espada. Aleluia. A espada do Espírito, que é a sua palavra. A espada de 2 gumes, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus, meus irmãos. Então assim, Moisés vai cantando, e Deus vai falando através do cântico de Moisés, e a Bíblia diz, meus irmãos, no versículo 44, que Moisés falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, de todo o povo, ele e Oséias, filho de Num, ele e Josué, filho de Num, meus irmãos. E para quê? Ele disse assim no versículo 46, para que recomendeis aos vossos filhos, para que recomendeis essas palavras que eu estou falando para vocês, recomendem aos vossos filhos. Moisés está encerrando a sua carreira missionária, mas está dizendo, vocês vão continuar, e enquanto vocês continuem, falam a palavra que vocês ouviram da minha boca aos vossos filhos, falem em suas casas, ensinem as suas famílias. Para quê? Para que eles não incorram nos mesmos erros que vocês incorreram. Será que isso tem alguma importância?
Será que isso é tão importante para aquele povo dar ouvido? Ao que se compara a palavra de Deus, porque é tão essencial que aquele povo ouça a palavra de Deus. E é aqui que eu encerro falando do tema. Querido Deus. Versículo 47, porque esta palavra não vos é vã, Aleluia. antes é a vossa vida. Querido Deus. Aleluia. Isto é tão importante para vocês ouvirem e guardarem, porque ela é a vossa vida. Ou seja, Moisés está dizendo: ouvir esta palavra, viver esta palavra, praticar esta palavra, é questão de vida ou de morte. Se ouvir e praticar, vive. Se não ouvir, vai morrer, vai sofrer, vai perecer. E de fato é o que acontece. Quem não ouve, quem não atende, quem não obedece, perece, regride, cai. Então depois disso Deus fala para Moisés subir no monte Nebo, e diz no versículo 50, você vai subir no monte Nebo e você vai morrer no monte. Encerra a caminhada de Moisés. Meus irmãos, mas o propósito, Deus é justo, e o propósito da parte de Deus, para que Moisés escrevesse esse cântico, era aquilo que ele falou no versículo 19, do capítulo 31. Ele disse: agora, pois, escrevei-vos este cântico, e ensinai aos filhos de Israel, ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja testemunha contra os filhos de Israel. O versículo 21 diz assim: quando os alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra eles. Vejam como Deus avisa. Vejam como Deus alerta. E o que eu gosto de dizer também é uma grande verdade, que em Cristo a gente só erra se quiser. Porque em tudo a gente é instruído. Em tudo a gente é avisado. A gente só vai perecer se a gente quiser, porque esta palavra é a nossa vida. Querido Deus. Glória a Deus. É por isso que em muitos trechos bíblicos nós vamos ouvir a Deus dizendo através dos seus servos: medita na palavra de dia e de noite. Come a palavra o tempo todo. Porque ela é a vida. Se ela é a vida, a gente respira ela, a gente bebe ela, a gente come ela, a gente vive ela. Ela é a vida. Se nós dissociarmos a nossa vida dela, a gente morre. Porque a palavra é a nossa vida. E é isso que Deus quer que nós entendamos nessa noite, meus irmãos. A igreja de Cristo, ela é uma igreja missionária. Uma igreja missionária é uma igreja viva. Uma igreja viva só é viva porque vive com e na e pela palavra de Deus. É impossível a igreja ser viva se ela não coloca a palavra de Deus como o combustível da sua própria vida. E diante disso eu poderia fazer uma série de perguntas. Mas Deus te livra pelo horário. Não faço uma série de perguntas. Deixo uma só e te convido a se colocar em pé. Querido Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Aleluia. E pense bem antes de responder sim ou não. Porque esta palavra, ela é apta para discernir os pensamentos. Esta palavra é a vossa vida? Esta palavra é a vossa vida? O povo de Israel fez a sua escolha. E nós temos o poder de fazer a nossa. Querido Deus.
Escolha andar por essa palavra. Escolha viver essa palavra. Pastor, mas é tão difícil viver nesse mundo. Esse mundo é passageiro, essa palavra é eterna. Esse mundo vai passar, a palavra permanece para sempre. Então não viva pelo que passa, viva pelo que permanece. Ande pela palavra. Fique na palavra. Medite na palavra. Leia a Bíblia. Medite nela. Pratique o que aprende. Tenha desejo de ter um relacionamento com a palavra. Tenha uma Bíblia tua, uma Bíblia pessoal, uma Bíblia intransferível. Conviva com ela todos os dias. Fale com ela todos os dias. Converse com ela todos os dias. Ela é a vossa vida.